Boa tarde, sou Lorena Ferreira, historiadora, professora de História. Minha área de pesquisa é Brasil Império. Então, hoje, nesse pequeno vídeo, eu vim lançar algumas discussões polêmicas, né, assim, sobre a extinção dos aldeamentos no Império. Então, quando a gente se debruça sobre esse tema na historiografia, surge um mal-estar muito grande. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que o conceito, a epistemologia mesmo do conceito de extinção. Ou você está vivo, sobrevive, ou quando você se extingue, você acaba. É o fim, ou de um membro biológico, né? de uma linhagem biológica, ou a gente leva isso para questão cultural e diz que aquela cultura acabou, não existe mais. Né? Então, há uma contradição muito grande nisso quando a gente estuda a história do Brasil Império, que a gente vê que se alguns aldeamentos foram extintos no final da década de 70 do 19 e no início do século 20 começam a ressurgir como identidades coletivas num processo que se chamou de etnogênese, né, como João Pacheco de Oliveira falava, né, construiu esse conceito. O que eles eram nesse período entre a extinção e o ressurgimento? Caboclos, não índios, ex-índios. Mas você via na documentação de muitos lugares, né, daqui de Pernambuco, por exemplo, os índios se representando, né, através de petições ao governo da província, reclamando da invasão de suas posses, se colocando até como ex-índios, mas que na época que deixaram de ser índios, aquelas terras passaram a ser deles. O governo garantiu aquela posse aos habitantes dos ex-aldeamentos. Então, o índio se identificava como índio, a província sabia que eram povos indígenas, toda a sociedade envolvente sabia que eram índios, mas oficialmente eles não existiam mais. Então, isso gera um mal entendido muito grande, gerou durante um tempo, né? A Manuela Carneiro da Cunha encabeçou essa transformação na historiografia, né, dos povos indígenas. Eu só acho que assim, o processo ele deve ser revisto de uma forma mais aprofundada. As conexões com a antropologia devem ser feitas com esses povos que existem, que ressurgiram ou que estão ainda em processo de etnogênese, até nos povos que já têm o seu território homologado, como é o caso do povo chucuru, do Urubá, lá em Pesqueira, deles se apropriarem dessas memórias do Império. Inclusive nos pesquisadores e historiadores indígenas, né, como num processo de empoderamento mesmo, né, sobre sua identidade, decolonizando, virando do avesso, né, controlando a produção historiográfica deles mesmos, né, vendo com os olhos deles essa realidade passada no século XIX. Então, é muito importante o historiador se atentar que foi um golpe. Foi golpe. Um golpe articulado, principalmente se baseando numa vontade coletiva de grupos sociais que se identificavam entre si, né, políticos locais, né, da elite agrária do império, escravocratas, junto com o governo imperial, né. Então foi muito ponderante e influenciadora, incisivamente falando, a omissão do governo imperial. Os povos indígenas se representavam, denunciavam, reivindicavam nesse processo de resistência política, porque eles estavam se representando num meio documentado, letrado, onde eles não tinham voz nesse meio, mas eles conseguiam. Mesmo assim, o governo imperial
fechavam os olhos para isso. Acreditavam nesse processo de caboclização, né? Se baseando no que eles entendiam por etnocentrismo, de que um entendimento de colonialidade, eles eram superiores. A tendência eram as culturas indígenas se tornarem civilizadas, elas eram selvagens, né? Então aquele conhecimento dualístico, né, do evolucionismo cultural, né, foi muito marcante nesse período, assim, incisivo no século XIX, para legitimar esse golpe jurídico, né, porque os cartórios, a lei de terras exigia documentação dessas posses, de qualquer posse. E a gente vê que as demarcações indígenas que aconteceram no meio do XIX ainda faziam menção às cartas de sesmaria dos povos indígenas. E no final, nas demarcações posteriores, cadê essas cartas? Aonde estavam esses documentos para os índios provarem? Aí é quando você coloca em xeque a legitimidade do trabalho do cartório nesse processo de usurpação. A quem eles estavam servindo nesse processo de esbulho? Claro que era a elite agrária. Claro que eram os grupos brancos não indígenas dominantes, né? Mesmo os índios impondo, cada qual de modo diferenciado, suas formas de resistência, né, para controlar suas fronteiras étnicas. Em alguns povos a gente vê uma ação política reivindicatória mais explosiva, não querendo dialogar com o império. Em outros a gente vê um processo mais de aceitação do que estava acontecendo, né? Os índios de escada mesmo, na Mata Sul Canavieira de Pernambuco, eles, eles começaram a comercializar as terras também, porque estava tudo sendo invadido. E quando você via aquela linha imaginária coletiva que permeia todo o sentimento de posse coletiva, não estava mais em todos os indivíduos daquele aldeamento. Muitos queriam vender e arrendar, sem aprovação, inclusive, da diretoria parcial dos índios de escada ou da diretoria geral, as terras que eram do todo, dos familiares, né? Então é um processo bem complexo, né, a extinção dos povos indígenas aqui em Pernambuco e no Império, que envolve um desejo muito grande assim de se expandir, de um modo, vamos dizer, da açucarocracia explorar a terra, né? Vamos colocar em xeque também a questão da economia canavieira ou a economia de pecuária no interior, né? Em todos os dois casos a gente vê as necessidades econômicas se colocando como justificativa política no processo de extinção dos aldeamentos. E as necessidades dos povos indígenas, aonde estavam? Sufocadas, oprimidas por uma cultura extremamente violenta. Não pense que no Império a sociedade não era violenta, né? A gente imagina isso num passado muito remoto ou na nossa realidade presente, né, do século XXI. Mas a sociedade imperial não era brincadeira não, as coisas se resolviam na faca e na bala, entendeu? A justiça se resolvia de forma local, né? E esse localismo determinou também os encaminhamentos desse processo de extinção, que na verdade não aconteceu como de fato extinção em si mesma, né? Para os povos que ressurgiram depois. Para outros, também não, o que não extingue possibilidades históricas, né, da gente vislumbrar um processo de etnogênese na Mata Sul, por exemplo, de Pernambuco. Por que não? Em Escada e Barreiros, né? Tudo depende de um processo de identificação cultural, coletivo, social dessas pessoas, né? Que no fundo sabe que são indígenas, né? Assim, tem esse fio de memória. É só ir atrás, é só querer. Então é uma vontade coletiva também, né? Que está em jogo. Ok?